Olá pessoal, boa noite, é um imenso prazer de novo. Hoje a gente vai ter a nossa aula de cotovelo, dando continuidade nas nossas aulas. Só quero aqui relembrar com vocês uma coisa que eu acho importante, que é a relação da vértebra, principalmente na cervical, né, que foi na nossa aula cervical. Mas esse mesmo parâmetro ele vale para outras estruturas, como a torácica e a lombar, tá? Então a gente combinou que o paciente, quando a gente testa a cervical, a gente vai ter uma possibilidade de fazer uma extensão e uma flexão no teste, para a gente ver se o paciente tem uma compressão, né? Para ver se o paciente tem uma dor ligamentar, a gente faz a tração. Se o paciente tem uma dor compressiva, a gente faz a compressão. Se a gente for ver aqui na vértebra, a gente vai conseguir visualizar bem certinho essa informação. O paciente, quando fizer a extensão do pescoço ou da lombar, a gente vai observar que os processos posteriores eles vão se chocar e as facetas que estão aqui nessas estruturas laterais também elas vão se encostar. E quando o paciente sentir dor nesse movimento, a gente vai falar que ele tem uma dor de origem facetária, uma dor de origem das articulações. Já se o paciente relatar uma dor, quando ele flexiona o pescoço, a gente vai ver que o tecido ele vai ter uma tendência em herniar. E em contato com o nervo, o paciente vai ter uma dor que a gente chama de origem discal. Então, as dores que nós avaliamos na cervical, basicamente ela é se o paciente faz uma compressão pela hérnia ou se ele faz um choque pela faceta, aqui atrás na nossa articulação, tá? Então, a nossa aula de hoje, gente, é a aula de cotovelo. Então, de novo, eu vou deixar aqui a aula ao lado para que eu possa seguir ela e que também a aula seja totalmente no mesmo ritmo que vocês estarão lendo depois nos slides, tá bom? Então, a gente tem aqui um goniômetro e a gente tem um martelo. Por quê? Porque a gente vai testar algumas dores de nervos no paciente, tá bom? O goniômetro é para a gente ter um pouquinho sobre a goniometria, que vai ter uma aula lá no final do semestre sobre a goniômetro, só que a gente consegue também testar o cotovelo através da amplitude de movimento pelo goniômetro. Então a gente vai ter o paciente em posição anatômica, sempre para a gente observar se o paciente ele tem alguma alteração. O paciente já inicia com essa análise da posição anatômica, então a gente deixa o paciente com uma leve abdução e rotação externa do membro, para a gente ter todo o olhar na articulação do cotovelo. A gente vai observar que as mulheres e os homens tendem a ter um cotovelo chamado de valgo. O que é um cotovelo valgo? É um cotovelo, minha filha? É um cotovelo que vai ter um aspecto de curva interna, com essa tendência, como se fosse o goniômetro olhando assim, ó. Então a mulher ela tende a ter aqui, como a gente vê, de 10 a 15 graus, e o homem 5. É normal a gente ter um valgo de cotovelo, certo? Isso é a primeira análise. Continuando, a gente vai observar que os dois lados têm que ser simétricos. Então não adianta nada a gente observar um lado sem saber se o outro também tem ou não a mesma deformidade. Agora, pensando em relação ao varo e valgo, como nós conhecemos no joelho, o cotovelo é da mesma forma. Eu comentei com vocês que na posição anatômica todos tendem a ter um valgo, né? A mulher um pouco mais do que o homem, mas também na inspeção, olhando, a gente vai observar que o indivíduo ele pode ter também o cotovelo em valgo, como eu falei com vocês, como também em varo, que é aquela rotação interna, como se a gente fosse pegar o goniômetro aqui e observasse como se fosse um cabide interno aqui do cotovelo. E isso a gente chama de cúbitus varo. E o cúbitus valgo é quando tem um movimento ao contrário. Tudo bem? A gente vai ver a proeminência medial mais saliente em várias vezes. E também a gente vai observar esse posicionamento anatômico. O paciente tem que estar em posição anatômica para a gente testar. Então, numa inspeção, a gente continua na inspeção observando se o paciente vai ter alguma cicatriz, se o paciente vai ter algum hematoma, se o paciente vai ter alguma atrofia, se o paciente vai ter alguma intumescência óssea diferenciada ou não, se o paciente tem pino, se o paciente tem várias alterações na visão, na observação inspecional. Agora, na palpação óssea, agora a Bia ali mais perto, por favor. A gente vai ter algumas palpações bem simples, tá, gente? Em posição anatômica, na região medial, a gente vai ter o epicôndilo medial e na região lateral, a gente vai ter o epicôndilo lateral. Quando a gente vira o punho do paciente, fica até mais fácil de palpar. Quando o paciente flexionar o cotovelo, a gente vai observar que vai ter duas saliências ósseas na região lateral e na região medial,
que é chamado de epicôndilo. O que vai ser o interesse? O interesse dessa região é observar os tendões que passam por aqui, o nervo que passa por aqui, o ligamento que passa por aqui, como também na região medial. A gente vai observar nervos, ligamentos e tendões que vão passar por essas regiões. Já numa vista posterior do cotovelo, a gente vai ter a única análise do olecrano, esse osso bem saliente. E o olecrano, ele é de extrema importância para quê? Porque o olecrano, ele tem um nervo que nós fizemos a aula já dele, que é o nervo tricipital. A gente faz o reflexo tricipital e o tríceps vai ter sempre uma contração involuntária em extensão. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer essa palpação? A palpação é feita através de um relaxamento do punho do paciente, tá? O paciente tem que estar relaxado no punho e relaxado no cotovelo. Com a mão contrária que vocês vão colocar atrás do cotovelo do paciente, a gente vai apreciar as pontas dos epicôndilos, que é o primeiro ponto ali no nosso slide. Tanto o lateral quanto o epicôndilo medial. O paciente que referir dor somente na palpação, a gente já vai levantar suspeitas de algumas coisas, como por exemplo tendinites, ou algum neuroma de algum nervo, ou alguma coisa que está comprimindo também no local. Então a gente pode observar também a cabeça do rádio. A cabeça do rádio é totalmente visível aqui na região lateral. Quando nós formos fazer o prono e supino, a gente vai observar que tem um botão que vai rodar lateralmente, que é a cabeça do rádio. Certo? Também a gente pode observar, vamos ver ali, uma linha supracondiliana, e essa linha supracondiliana é quando a gente vai observar essa linha que está entre os côndilos aqui do úmero, né? A gente vai observar que é a linha articular, que ela vai distinguir o lado superior do lado inferior da articulação do cotovelo. Numa maneira geral, a gente vai ter que sempre estar pensando nas regiões que é visíveis, seria cicatrizes, hematomas, outras coisas. Também a gente vai observar se há crepitação nos movimentos, se quando eu faço a flexão, a extensão, ou o prono e o supino, se eu consigo escutar alguma coisa normal. Eu posso observar também se há regiões doloridas, certo? Posso observar se há fraturas, se aquilo ali tem alguma anormalidade, algum osso mais visível ali que está errado. E também se a gente pode observar alguma anormalidade óssea congênita. Isso é importante também. Agora, em relação à palpação local, bem ali, a gente vai ter o cotovelo sempre exposto em rotação externa, o cotovelo em pouca flexão, quase 90 graus, para deixar bem mole o tecido. Primeiro ponto que a gente vai observar, a gente vai observar o nervo ulnar. O nervo ulnar ele vai estar nessa face medial ou na face interna. O nervo ulnar é o nervo que ele passa bem próximo ao epicôndilo medial. Quando a gente faz a palpação do nervo, bem localizado na região medial, o paciente pode referir algum formigamento até os dedos ou local. A dor, formigamento ou alguma perda de função é comum quando existe um neuroma do nervo. A gente vai observar também que nessa região do epicôndilo medial é onde vai se inserir todos os músculos flexores. O músculo flexor é que vai realizar a flexão do punho e também do cotovelo. Esses músculos flexores, a sua inserção é no epicôndilo medial. Por isso é tão importante a gente palpar essa região medial. Vamos também observar se o paciente nessa posição, ele vai ter o ligamento de boa estabilidade. Como que a gente vai testar isso? A gente coloca o movimento de valgo para observar se existe alguma gaveta, para ver se isso aqui, existe uma resistência de um ligamento, para que não deixe luxar, para que não deixe sair fora o cotovelo do paciente. No modo posterior, vem aqui de novo, na face posterior, a gente tenta também pedir para o paciente relaxar bem o braço, e a gente vai palpar a bolsa olecraniana,
que é uma bolsa que está passando quase em cima do olecrano. A gente pode testar essa bolsa para ver se está totalmente vazia, sem inflamação. A gente vai também testar o músculo tríceps, que é um músculo que ele vai ter também a passagem pelo olecrano. Ele tem, na verdade, a inserção dele aqui no olecrano. E também a gente vai observar algumas origens e inserções em alguns músculos do punho, que também é feito aqui no olecrano. Então, a gente tem alguns flexores e alguns extensores que são inseridos no olecrano, como eu mostrei para vocês aqui nos epicôndilos, que estão lateralizados ao olecrano. O que um cotovelo faz, pessoal? Um cotovelo, ele realiza no seu grau de mobilidade os movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação. Como que a gente pode lembrar esse prono e supino? A palavra supino, ela pode ser identificada como se fosse a palavra suplicar. Então a gente suplica alguma coisa com as mãos assim, por favor, me dê alguma coisa. E quando a gente promete, a gente faz a promessa no ato da formatura com a mão baixa. Então, o fato da mão estar baixa, a gente vai falar que é um movimento de prono, e o fato da mão estar para cima, a gente vai dar o nome de supino. E os movimentos que o paciente vai poder testar, a gente pode tanto solicitar para eles, que é o ativo, como também eu posso realizar nele, que é o passivo. E depende do qual é o interesse da nossa avaliação. Os testes especiais são testes que irão definir se o cotovelo do paciente tem alguma lesão, ou se tem alguma relação com dores no ombro, com dores no punho. O primeiro teste especial a gente vai chamar o teste de estabilidade ligamentar. A Bia vem aqui. E como que a gente vai fazer? O paciente ele vai afrouxar o cotovelo para mim. Eu vou fazer como se fosse um abraçar da região posterior, e vou deixar nos polegares lateral ao cotovelo. Eu vou realizar um movimento de valgo e varo, para ver se existe alguma alteração no ligamento, para ver se esse ligamento é rompido, se o paciente sente a dor, ou alguma coisa do tipo. A gente pode também realizar esse movimento de uma maneira mais rápida. Então a gente pode relaxar o cotovelo do paciente e fazer isso com mais rapidez, para observar se há alguma crepitação ou se há alguma saída óssea. Sinal de Tinha, gente. Então, o sinal de Tinha é um sinal que nós vamos utilizar o martelo, porque a gente vai percutir uma região neural, principalmente. O sinal de Tinha, a gente vai observar que quando o paciente tem positivo, normalmente o paciente também sente alguma irradiação. Ele conta na história clínica que ele sente radiação, que ele sente formigamento e que ele sente diminuição de força. Então, como a gente vai realizar esse sinal de Tinha? A gente vai saber que o acesso vai ser no nervo ulnar. Então, vem aqui, Bia. A gente vai ter o nervo ulnar passando na região medial, sobre o epicôndilo. A gente vem com o martelo, escolhe uma das duas pontas, né? Eu gosto de testar com a ponta menor. A gente chega e começa a percutir. O que a gente vai refletir aqui? A gente vai refletir os sintomas de radiação ou de uma dor local, certo? Quando o paciente tem algum desses sinais, a gente vai dar o sinal de Tinha positivo. Se o paciente tiver irradiação, então possivelmente não podemos fechar o diagnóstico, mas poderia ser um neuroma, uma alteração no nervo. Terceiro teste, teste do cotovelo de tenista. Agora vai entrar os nossos testes dos ligamentos e dos tendões, principalmente dos tendões. Então nós combinamos que toda a musculatura flexora ela vai se inserir no epicôndilo medial e toda a musculatura extensora vai se inserir no epicôndilo lateral. Como eu sei que o cotovelo de tenista tende a avaliar os músculos extensores, eu tenho que deixar o punho do paciente em posição de prono, certo? Por quê? Eu vou realizar uma resistência no punho do paciente e vou pedir para ele tentar estender. E quando ele tentar estender o punho, eu vou fazer uma contra-força abaixando o punho dele. Para quê? Para que eu exerça uma força na origem dos músculos extensores. Eu coloco a mão inferior e peço para o paciente elevar. Levanta e eu sustento o inferior. O paciente que, quando a gente fizer essa sustentação, ele vai referir a dor nessa região lateral. Quando der positivo, a gente vai falar que ele tem um cotovelo de tenista
presente nos músculos extensores, que é onde ele é inserido. Do inglês vem tennis elbow, que é também quando a gente encontra muito na internet sobre a fisioterapia, quase não tem o cotovelo de tenista traduzido. O quarto teste é ao contrário, já é dos músculos flexores. Então, os músculos flexores, volto de novo a falar para vocês, a inserção deles é no epicôndilo medial. Se eu sei que é flexor, então eu vou solicitar para o paciente uma força em flexão. O que eu vou fazer com o paciente? Em posição de supino, a gente vai realizar uma resistência distal no punho do paciente e vai pedir para ele fechar o punho em direção ao cotovelo. Levanto o punho e eu vou fazer uma força de extensão contrária para que eu consiga colocar em evidência a musculatura que está inserida no epicôndilo medial. Deu positivo, a gente tem uma tendinite de golfista positiva. Gente, o exame do cotovelo praticamente é isso, tá? Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que nós iremos falar sobre o punho. O punho é de extrema importância, porque os mesmos músculos que eles têm a origem no cotovelo, eles saem do punho. Então, normalmente o paciente que tem alguma disfunção de cotovelo, provavelmente ele também tem uma disfunção do punho, tá bom?